E o que a gente mais temia aconteceu. Hoje à tarde, a decisão que suspendia a realização das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal foi cassada pelo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, em tese, as provas ocorrerão no próximo domingo, dia 9 de maio. Mas ainda não há nada definitivo, porque o advogado que ingressou com a ação popular, ele irá recorrer. Então, pessoal, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esta decisão, sobre os próximos passos e também sobre possível anulação do concurso. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento esses materiais em vídeo. Então não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações. Mas vamos falar novamente sobre as provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Conforme vocês sabem, as provas estavam suspensas por uma decisão liminar, uma decisão de primeiro grau. Ontem, a Advocacia Geral da União recorreu e hoje, então, saiu a decisão favorável à Advocacia Geral da União, ou seja, esta decisão cassou a liminar que suspendia a realização das provas. Então, neste momento, as provas irão acontecer no próximo domingo, irão acontecer no próximo dia 9 de maio, mas ainda há muita incerteza, porque o advogado que entrou com a ação popular, na qual foi deferida esta medida liminar que suspendeu a realização das provas, ele já informou que vai recorrer dessa decisão e vai recorrer ao STF. Mas antes de falar sobre este recurso do advogado, eu gostaria de comentar com vocês rapidamente os principais pontos desta decisão que cassou a liminar. Pessoal, conforme eu comentei ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eles têm um histórico, em se tratando de pandemia, em se tratando de Covid, de decidir no sentido de que nestes assuntos não cabe ao Poder Judiciário interferir, porque se tratam de assuntos de competência do chefe do Poder Executivo. E foi basicamente isso que ele considerou na sua decisão, e ele falou que, não havendo uma ilegalidade flagrante, então não cabe ao Poder Judiciário intervir. Conforme eu comentei com vocês ontem, ilegalidade há, porque há um vício de motivo, um vício no motivo deste ato administrativo de manutenção das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, já que o cenário atual da pandemia é bem pior do que aquele cenário lá do dia 12 de março, que justificou o adiamento das provas naquela época, motivando esta decisão em razão do cenário da pandemia. Então, porque hoje, em um cenário bem pior, não há este adiamento, e sim a manutenção das provas. Então, há um vício no motivo deste ato administrativo de manutenção da data de realização das provas, portanto, há uma ilegalidade neste ato administrativo, mas, ao entender do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não é uma ilegalidade assim tão grande a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário. Acredito que seja isto. E, pessoal, um segundo argumento que ele considerou, então, é aquele periculum in mora reverso, ou seja, o perigo na demora da decisão, já que o SEBRASP encaminhou um ofício ao tribunal falando que se a decisão não saísse hoje, no dia 6, já não seria mais viável a realização das provas, porque ainda faltavam ser adotadas algumas medidas, para organizar e viabilizar, então, a realização das provas lá no dia 9 de maio, no domingo. Então, estes foram os dois principais argumentos que o presidente trouxe na sua decisão. Pessoal, em relação ao recurso que o advogado falou que irá interpor, como se tratou de uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, então caberia um recurso ao colegiado, para que fosse analisado então pelo colegiado do tribunal. Mas, pessoal, este recurso, além de provavelmente não haver tempo suficiente para ele ser apreciado até a data da prova, há também um histórico de decisões do tribunal nesse sentido. Então, um recurso ao colegiado do tribunal, na verdade, não seria um recurso muito eficiente, porque provavelmente haveria uma decisão no mesmo sentido.
Então, o que disse o advogado em suas redes sociais? Ele informou que irá entrar com um pedido de contracautela no STF. Mas há um problema, pessoal, porque a lei traz expressamente o rol de legitimados para ingressar com este pedido, ou seja, traz expressamente quem pode ingressar com este pedido no STF. E pessoa física não está neste rol de legitimados. Quem estaria seria o Ministério Público. Mas o advogado, ele informou que irá buscar uma legitimidade, tendo em vista o que diz o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Mas esta é uma hipótese bem remota. Uma segunda opção seria, então, buscar junto a um membro do Ministério Público Federal que atue junto ao STF, que ele entre com este pedido de contracautela. Na minha opinião, esta seria a melhor hipótese, porque o pedido seria apreciado pelo presidente do STF, que já decidiu desta mesma forma, né? Ou seja, decidiu pelo adiamento das provas quando se tratou de um concurso público da polícia no Pará. Então, na minha opinião, a melhor possibilidade de se conseguir uma nova suspensão das provas seria este pedido de contracautela feito ao presidente do STF, mas este pedido deverá ser feito, então, por um membro do Ministério Público Federal que atue lá no Supremo Tribunal Federal, que, então, faça o pedido diretamente ao presidente do STF. Mas vamos, então, falar sobre a anulação do concurso. Na minha opinião, existem diversas circunstâncias que podem justificar uma anulação. Uma delas é a sala dos quentinhos, como muitos estão chamando. Pessoal, nesta época de pandemias, em qualquer lugar que você queira ingressar, se você estiver com a temperatura superior a 37 graus e meio, você é proibido de ingressar. Então, não faz qualquer sentido, na minha opinião, esta sala dos quentinhos. E eu não vou me estender muito aqui para o vídeo não ficar muito longo. A segunda questão também que pode justificar uma anulação foi a não divulgação dos locais de realização das provas na data prevista. E ontem eu falei que eles deveriam ter divulgado no dia 4. Uma menina me corrigiu, e com razão, porque na verdade eles deveriam ter publicado os locais de realização das provas no dia 30, e no dia 30 de abril eles apenas publicaram um comunicado dizendo que os locais de realização das provas seriam divulgados no dia 4. E no dia 4 também não foram divulgados, foram divulgados no dia 5, e ainda sobre aquelas circunstâncias bem suspeitas, né, já que muitas pessoas estavam consultando os locais de realização das provas antes de haver uma divulgação oficial, ou seja, uma divulgação dos locais de realização das provas no site da banca, no site da organizadora. Pessoal, uma terceira circunstância que pode levar à anulação do concurso é a questão da língua estrangeira, já que são muitos candidatos, não é um ou dois candidatos, são vários candidatos que estão alegando que a língua estrangeira que consta no sistema do Sebrasp não é a mesma que foi escolhida pelo candidato. Pessoal, e por fim, então, como quarta circunstância, e para mim a pior de todas, que pode levar à anulação do concurso, é em relação aos locais de realização das provas, já que quando você fez a prova, você escolheu o seu local de realização da prova, né, dentre as opções que tinha. Tudo bem, pelo bom senso, a gente até aceita que os locais de realização das provas sejam alterados para cidades próximas, para uma distância razoável. Mas durante o dia, muitos candidatos me chamaram e eles tiveram seus locais de prova marcados, pessoal, como por exemplo para outro estado. A pessoa vai fazer a prova em um outro estado. Ao meu ver, não há como aceitar isso. Então, se você está nessa situação, não aceite, porque quando você fez a sua inscrição, você fez com base naquilo que constava lá naquele edital, né? Você escolheu fazer a prova em um determinado local. Agora, a sua prova ser remarcada para outro estado, pessoal, é inaceitável. E eu aproveito para falar com os candidatos que deixarão de fazer a prova porque estão com Covid. Na minha opinião, é o certo a fazer, né? Porque você está com um vírus que está sendo letal para milhares de pessoas. Mas, por outro lado, você tem o direito de fazer a prova, então procure um advogado, procure a Defensoria Pública, mas não aceite simplesmente que não haja o adiamento da prova e que por isso você seja
lesado no seu direito de realizar a prova, né? Então procure a defensoria, procure um advogado para ver se não há a remarcação da data, não há uma nova data para que você possa fazer a sua prova. E para concluir, então, eu quero falar para vocês a minha opinião, e na minha opinião, a confirmação de adiamento teria sido a melhor saída para todos, porque evitaria, sim, que muitos candidatos viajassem em vão, já que há a possibilidade ainda de suspensão e muitos candidatos amanhã já estarão viajando, irão gastar com hospedagem, irão se expor mais ao vírus e pode acontecer, sim, das provas ainda serem suspensas, né, no próprio sábado, ou seja, na véspera da prova. Além disso, pessoal, um adiamento teria afastado quase todas estas possibilidades de anulação. Mas, infelizmente, não é esta situação, ainda há a possibilidade de ser suspenso pelo STF, mas no momento, então, as provas estão confirmadas. E, na minha opinião, pessoal, as provas irão ocorrer. Sim, eu já não acredito mais em uma suspensão, não acredito mais no adiamento. Eu acredito, sim, há esta possibilidade do recurso chegar no STF e há possibilidade, até grande possibilidade, do STF decidir, né, em favor da suspensão, como fez naquele concurso lá do Pará, conforme eu já falei para vocês. Mas eu acredito, pessoal, que há uma forte questão política envolvida, então eu já não acredito mais na suspensão e não acredito mais no adiamento das provas. Eu acredito que as provas irão ocorrer por estas questões políticas que estão envolvidas. E era isso que eu tinha a dizer, e se as provas acontecerem no dia 9 e você optar por ir fazer a prova, então eu recomendo que você faça registros. É isso mesmo, se você perceber uma situação de aglomeração, registre. Se perceber alguma situação estranha na sua sala, peça para ser registrado em ata, porque não se sabe o dia de amanhã, então é bom se resguardar. E pessoal, não deixem de se inscrever no canal, de curtir os vídeos e bons estudos!